Bem-vindo de volta. Estamos novamente com Syed Mohammed Marandi, professor da Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe de negociação nuclear do Irã. Obrigado por participar do programa. Vemos que a situação continua ficando cada vez mais, digamos, tensa em torno do Irã. O Estreito de Hormuz foi temporariamente fechado para exercícios militares ou simulações de incêndio pelo Irã. Isso parece algo bastante sem precedentes, algo que muitos achavam que seria um último recurso, mas que agora, é claro, serve talvez como um pequeno aviso. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos continuam acumulando mais recursos, especialmente com o USS Gerald Ford, que acabou de entrar no Mar Mediterrâneo ontem, se não me engano. Com tantos recursos, é difícil imaginar uma reversão, já que é muito complicado para Trump encontrar uma saída. Gostaria de saber como você vê a situação agora. Quão grave é isso? Desde o início, estava claro que estávamos caminhando para um grande confronto. Embora não saibamos se isso realmente vai se transformar em agressão militar ou não, porque é o Trump, estava evidente que o regime israelense, o lobby sionista e a classe Epstein que domina o Ocidente fariam ou gostariam de fazer tudo o que fosse possível para ajudar o regime sionista. Vimos como o embaixador dos Estados Unidos em Israel basicamente disse que, se o regime tomar toda a região, tudo bem. E isso, acredito, é algo que nós iranianos temos dito o tempo todo, há muitos e muitos anos, enquanto outros têm tentado esconder, tanto na região quanto além dela. E claro, a razão pela qual há tanta hostilidade em relação ao Irã, ao Hezbollah, ao Ansarullah, à resistência no Iraque e, naturalmente, ao povo palestino, é que eles são os únicos que estão no caminho do projeto da Grande Israel. Todos os outros países, sejam eles a Turquia de Erdogan, os Emirados, o governo egípcio, o Catar, a Jordânia e outros, fazem parte do Império Americano. E, portanto, não tomarão nenhuma iniciativa para impedir que o regime israelense seja tarde demais. Mas o Irã não vai recuar. E eu não vejo um cenário em que os americanos vençam qualquer guerra em potencial. Os iranianos disseram que vão fechar o Estreito de Hormuz. Isso não seria uma medida de último recurso. Na Guerra de 12 Dias, não houve necessidade de o Irã interromper o comércio de petróleo e gás na região, porque a guerra foi em grande parte entre o Irã e o regime israelense. Os americanos realizaram um ataque simbólico. Eles não, obviamente, destruíram o programa nuclear. Mas não foi a destruição da destruição da economia global de destruir o governo nuclear por sofrer. Iran does not want the global economy to suffer. Iran has friends across the world, and ordinary people O Irã tem amigos em todo o mundo, e as pessoas comuns em todos os países querem viver em paz, ganhar a vida, criar filhos, ter famílias e construir comunidades decentes. Assim, o Irã, mesmo que os regimes da região do Golfo Pérsico abriguem bases dos Estados Unidos e tenham ajudado o regime israelense durante a Guerra de 12 Dias, permitindo que os americanos usassem essas bases, percebeu que poderia facilmente administrar a guerra e derrotar o regime israelense. No fim, o regime teve de buscar um cessar-fogo para encerrar a guerra, de modo que o Irã nem considerou seguir nessa direção. No entanto, se os Estados Unidos realizarem um ataque ao Irã, isso seria algo completamente diferente. Seria uma ameaça existencial, uma guerra pela sobrevivência. Para os americanos, seria uma guerra de escolha, feita em favor do regime israelense, obviamente. Mas nesse cenário, o Irã faria tudo para se proteger. E como todos esses países, essas pequenas ditaduras familiares árabes na região do Golfo Pérsico, abrigam bases dos Estados Unidos, enquanto você e eu conversamos, essas bases estão sendo usadas para planejar ações contra o Irã. Então, o Irã tem todo o direito de interromper o comércio de petróleo e gás. E isso não será uma medida de último recurso, acontecerá logo no início.
Bem, esse é um bom ponto. Se isso é uma ameaça existencial, uma guerra de sobrevivência, como você diz, faz sentido que o Irã jogue suas cartas de forma muito diferente. E todos os estados do Golfo, obviamente, parecem achar inevitável que serão arrastados para o conflito. Mas de que outra forma você vê os Estados Unidos entrando nisso? Porque todo o elemento de surpresa será difícil agora que eles estão se mobilizando em tais números. A retórica deixou claro que essa é a intenção. Quero dizer, ao avaliar ameaças, você observa intenções e capacidades, e tudo aponta para um ataque que você sabe pode acontecer até mesmo nos próximos dias. Então você vê algum outro possível elemento de surpresa que eles poderiam introduzir? Quero dizer, eles usariam combatentes estrangeiros vindos do exterior para sabotar? Eles têm as mesmas redes dentro do Irã que podem causar interrupções? Podem atacar através do Azerbaijão? Como você está vendo isso? Sim, o elemento surpresa, porque acho que isso será muito crítico para o sucesso dos Estados Unidos. E, novamente, com todo o poder, todo o equipamento militar que tem se acumulado na região, se houver também o elemento surpresa, isso pode ser importante. Eu não diria necessariamente que seria decisivo. Iran's intelligence is A inteligência do Irã é bastante eficaz. Ela sabe mais ou menos o que acontece nos países ao seu redor. E dentro do país vimos os Estados Unidos, o regime israelense, a inteligência britânica e possivelmente os franceses realizarem uma rebelião armada, um semigolpe. Isso é algo que eles admitiram, embora a mídia ocidental finja que tudo se tratava de manifestantes pacíficos. Obviamente não foi o caso. Vimos inúmeras imagens de extrema violência cometida por desordeiros, terroristas e agitadores treinados. Também vimos declarações claras do secretário de Estado dos Estados Unidos, do Tesouro, do Mossad em seu comunicado em persa e de Pompeo, tanto sobre o envolvimento israelense quanto mais tarde ele admitiu o envolvimento dos Estados Unidos. E claro, o canal 14 de Israel, próximo a Netanyahu, afirmou que agências estrangeiras trouxeram armas para matar centenas de policiais e agentes de segurança iranianos. Está mais claro do que nunca. Enquanto eles se gabam do que fizeram, a mídia ocidental finge que nada disso aconteceu e apenas inflaciona os números. Mesmo que o Ocidente, e o regime israelense em particular, sejam os responsáveis pelo derramamento de sangue. Eles aumentam os números e tentam afirmar que os iranianos estão matando manifestantes pacíficos para justificar a morte, a destruição e o massacre que desejam, a fim de construir o argumento para a guerra. Seja o The Guardian ou a Fox News, não faz diferença. Mas depois disso, vimos que após dias 9 e 10 de janeiro, quando essa insurreição armada ocorreu e entrou em colapso imediatamente, o povo saiu às ruas 2 vezes em defesa do Estado e da Constituição. Em 12 de janeiro e novamente em 11 de fevereiro, em números ainda maiores. Acho que está claro que os Estados Unidos, assim como o regime israelense, não têm capacidade de fazer nada substancial dentro do país. E os países vizinhos são vulneráveis demais. Aliyev, no Azerbaijão, é muito vulnerável. Ele é um ditador, incapaz de causar dano ao Irã. Na verdade, o contrário é bem possível. Se ele insistir demais em sua aliança com o regime israelense, acho bem possível que ele possa ser derrubado com a ajuda do Irã. Então, ele provavelmente está muito nervoso agora. E é por isso que está constantemente viajando para os Estados Unidos e participando do Fórum da Paz e de todo esse tipo de bobagem com Trump. Na verdade, acho que está claro que é exatamente o contrário. Os aliados do Irã em toda a região estão sendo preparados. No Iraque, a resistência sabe que um ataque ao Irã, um ataque existencial ao Irã, é também um ataque existencial ao Iraque, por razões óbvias. No Iêmen, o mesmo se aplica. E esses são países com populações enormes. Os aliados dos Estados Unidos na região são todos regimes familiares ditatoriais, e alguns deles são bastante insignificantes e pequenos em suas capacidades, como o Catar,
que tem uma população com passaporte de cerca de 350 mil a 400 mil pessoas. A população com passaporte nos Emirados é de cerca de 1,4 milhão, enquanto o número de estrangeiros, em sua maioria homens adultos, nos Emirados é de aproximadamente 10 milhões, eu diria. Então eles são muito vulneráveis e fracos. Ainda assim, o Iraque, com uma população de 45 a 47 milhões, por exemplo, não pode ser comparado ao Bahrein ou ao Kuwait, ou a nada parecido. Portanto, se for uma guerra regional, não será do interesse dos Estados Unidos. É algo que Trump não conseguiria administrar. E o Irã também está preparando seu poder de fogo. Os Estados Unidos estão trazendo tudo o que tem, mas o Irã também está preparando tudo o que tem. E o fato de que o petróleo e o gás passam pelo Golfo Pérsico, ou pela Ásia Ocidental e pelo Cáucaso, dá ao Irã uma enorme vantagem. Além de tudo isso, acho que é o fato de que nenhuma dessas ditaduras familiares é muito estável. Nenhuma delas tem apoio popular real. Em alguns desses países, a esmagadora maioria da população é composta por estrangeiros. In some of these countries, the overwhelming majority are foreigners. So a war could actually change the Então uma guerra poderia realmente mudar o mapa da região, e talvez vejamos alguns desses regimes pró-Trump caírem. A guerra será devastadora, sem dúvida. Sentado aqui em Teherã, eu reconheço, e as pessoas aqui reconhecem, o que isso pode significar. Mas não é o Irã que quer praticar agressão. São Trump e Netanyahu, e claro, o Ocidente coletivo, que apoia todos os atos de agressão, incluindo o genocídio em Gaza. O que o Irã pode e fará é atacar com a máxima força, junto com seus aliados. Eles derrubarão a economia global. E eu acho que, no fim, após uma grande devastação em toda a região, Trump fracassará. O regime israelense cairá, e o regime em Washington será culpado da catástrofe que recairá sobre o mundo inteiro. Porque quando os preços do petróleo e do gás disparam em tempos tão incertos, e eu sei que você já discutiu isso no seu programa, a economia global e especialmente a economia dos Estados Unidos enfrentam desafios enormes. Enormes. Isso seria catastrófico em qualquer circunstância, uma guerra dessa natureza. Mas nessas circunstâncias, seria ainda mais devastador. E eu acho que as pessoas nos Estados Unidos, a turma do MAGA, que agora é claro, não tem problema com guerras sem fim, não tem problema em atirar em mulheres brancas no rosto ou em enfermeiras brancas pelas costas que cuidam de veteranos, a turma do MAGA que não se importa com Epstein e todos os seus crimes, quando seus bolsos forem duramente atingidos, quando perderem seus empregos, quando as fábricas fecharem, quando as empresas falirem, acho que serão os primeiros a procurar aqueles que estão pressionando pela guerra. É realmente extraordinário ver em tão pouco tempo, apenas um ano, como a turma do MAGA mudou. Quero dizer, eu era bastante simpático aos argumentos de Trump durante a campanha sobre acabar com as guerras eternas e reindustrializar todas essas coisas. Mas a monstruosidade que surgiu disso é bem exatamente o oposto. Então é muito estranho ver o apoio continuar, mesmo que as políticas tenham sido completamente invertidas. A mídia israelense, porém, quero dizer, digam o que quiserem sobre os israelenses. Pelo menos a mídia deles tende a ser muito mais honesta do que a mídia ocidental, na minha opinião, especialmente em hebraico. Eles são bastante abertos sobre sua participação em instigar a insurreição, coordená-la do exterior, fornecer as armas e também sobre os objetivos. Eles, enquanto os americanos e europeus falam sobre um acordo nuclear, eles são bem honestos. Não é isso que queremos. Queremos, sabe, que o Irã seja enfraquecido, idealmente destruído. Então você vê uma diferença muito grande. Vamos chamar de honestidade. Mas eu fico curioso, qual é o objetivo aqui, afinal, dos americanos atacando o Irã? Porque eles não vão enviar tropas terrestres. E, de novo, isso seria um desastre por si só. Eles falam em mudança de regime, mas não há um governo substituto. Alguns falam em destruir o programa nuclear, mas dizem que ele já foi aniquilado.
Eu simplesmente não vejo uma narrativa aqui. Como mesmo no melhor cenário, se eles alcançarem seus objetivos, o que exatamente é conquistado? Eles podem causar, como você disse, muita morte e destruição ao Irã. É claro que o Irã também pode desferir um golpe pesado contra os Estados Unidos e seus aliados. Mas eu não vejo, ao final disso tudo, a segurança sendo fortalecida para os Estados Unidos. Eles não vão sair dessa mais fortes. Então, qual é o objetivo aqui? O que devemos esperar quando os ataques começarem? Porque parece previsível que eles vão mirar na liderança política, na liderança militar. Mas como o sucesso será definido? Estou vendo nossos próprios jornalistas reportando sobre o Irã, o que significa que estão na Síria, comemorando o sucesso anterior e nos contando o que estão ouvindo do Irã. Quero dizer, sim, é uma paródia, mas eu queria saber como você vê isso, os objetivos. Sim, e claro, Trump também disse que foi ele quem colocou Jolani ou Al-Jolani no poder. Quero dizer, agora todos foram expostos. Você sabe, os aliados regionais dos Estados Unidos, Turquia, Jordânia, Catar e outros, todos foram expostos. Aqueles que não querem abrir os olhos vão mantê-los fechados até o fim de seus dias. Mas tudo está claro. Quem está com quem realmente apoia o povo palestino e quem realmente se opõe ao genocídio, quem está ativamente se opondo ao genocídio. São essas entidades que estão sendo punidas pelo Ocidente coletivo e aquelas que são constantemente antagonizadas pelos aliados ocidentais na região. Seja o Catar, com seu imenso dinheiro do gás, ou outros com seu imenso dinheiro do petróleo, ou Erdogan, que recebe dinheiro do gás do Catar para realizar tanto suas operações de propaganda quanto suas operações militares, além de seu apoio ao ISIS, à Al-Qaeda e a outros grupos terroristas semelhantes. Acho que você tocou em um ponto crucial. Os Estados Unidos não enviaram tropas terrestres. E se quisessem travar uma guerra com o Irã, teriam que mobilizar talvez 1,5 milhão de soldados, o que acredito por si só arruinaria a economia dos Estados Unidos. Provavelmente nem seria viável. Mas sem isso, os Estados Unidos perdem a guerra, porque os iranianos estão em solo e os aliados do Irã estão em solo no Iraque, no Iêmen e em outros lugares, e claro, nessas ditaduras da região. Como eu disse, há milhões de pessoas que são efetivamente escravas ou servas contratadas, trabalhadores que têm pouquíssimos, se é que têm direitos. E se houver caos, se as economias desses países desabarem muito rapidamente, posso imaginar uma situação em que as famílias governantes serão derrubadas. Na verdade, não acho que elas permanecerão. Provavelmente já estão saindo. Muitas das pessoas ao redor delas, suas famílias, alguns dos príncipes, provavelmente já estão em seus palácios na Europa e na América do Norte, esperando para ver o que acontece. Então, sem uma grande presença terrestre, como os Estados Unidos vão sequer derrotar o Irã? How's the United States going to even defeat Iran? They can kill Iranians. They can't bring about regime change. Eles podem matar iranianos, mas não conseguem provocar uma mudança de regime. Quem quer que eles assassinem pode ser substituído. Temos uma Constituição. Tudo é claro como o dia. O país será administrado até que a guerra chegue ao fim, e o povo resistirá com determinação. Mas uma vez que ela comece, os Estados Unidos não poderão detê-la sem perder prestígio. Então, quando o preço do petróleo e do gás disparar, quando os Estados Unidos começarem a sofrer baixas, quando seus fiéis aliados na região começarem a vacilar e desmoronar, como Trump vai fazer, ou como ele vai se afastar do conflito e se apresentar como vencedor, ele não conseguirá fazer isso. E o tempo acabou. Tudo isso quando a situação já está terrivelmente ruim para os Estados Unidos de qualquer forma. Vimos o que aconteceu com a Suprema Corte ontem. Vimos o conflito dentro dos Estados Unidos em torno do WIS
e os assassinatos cometidos por essa agência. Vimos como a diferença entre ricos e pobres nos Estados Unidos está crescendo, como a classe Epstein, mais importante ainda, foi exposta, mas também mostrou estar acima da lei, e continuará acima da lei, do jeito que as coisas estão. Tudo isso vai colocar Trump em uma situação muito, muito difícil. Na verdade, eu diria que é mais do que difícil. É uma posição impossível. Portanto, não é como em 2003, quando a mídia ocidental ainda conseguia mobilizar apoio para uma guerra e o governo dos Estados Unidos conseguia se safar disso. O povo americano não é tão ingênuo quanto era naquela época. Eles viram o genocídio em Gaza, viram um pouco dos arquivos de Epstein. Mas quando a economia entrar em colapso, acho que Trump estará em uma posição impossível. E como eu disse, é a resistência que tem tropas em solo, não os Estados Unidos. O Iêmen hoje é muito mais forte do que era há um ano. Mesmo quando os Estados Unidos travaram sua guerra de 7 semanas contra o Iêmen e fracassaram, aquele Iêmen é diferente deste Iêmen. No Iraque, a resistência perpetuava brace subswork cheia de drones e outras capacidades. Então não é como se os Estados Unidos fossem o único lado se preparando para a guerra. O outro lado também está se preparando, mas eles também têm grandes contingentes de forças terrestres e a capacidade de destruir tudo no Golfo Pérsico, em ambos os lados dele e no Cáucaso. E não há nada que os Estados Unidos possam fazer a respeito. Absolutamente nada. Se alguém olhar o mapa, verá que o Golfo Pérsico não é muito largo. O Irã nem precisa dos mísseis de longo alcance que usou contra o regime israelense para forçá-lo a implorar por um cessar-fogo. Ele tem centenas de milhares de drones que poderiam atingir qualquer alvo no Golfo Pérsico. Plataformas de petróleo, portos, instalações petroquímicas, refinarias, petroleiros, é claro, e outros navios de carga, poços de gás, poços de petróleo, tudo pode ser destruído. E levaria muitos anos para restaurá-los. Quanto mais a guerra durar, se depois de 3 dias já será muito pior do que depois de 2, porque será mais irreversível. Depois de 4, 5, 6 dias, só vai piorar cada vez mais. E mesmo quando a guerra chegar ao fim, levará muito mais tempo para restaurar essas capacidades. E sem dúvida, os iranianos exigirão compensação desses regimes de qualquer forma por abrigarem essas bases dos Estados Unidos. Então, não vejo como os Estados Unidos podem vencer. I don't see how the United States could win. It's not possible. They can slaughter people and they Isso não é possível. Eles podem massacrar pessoas, e vão. Vimos como os israelenses bombardearam blocos de apartamentos, e a mídia ocidental fingiu que eram ataques de precisão, porque não tem senso de moralidade, nem de humanidade. São ferramentas da classe Epstein. Então Trump vai bombardear e massacrar. Vimos ontem à noite que os israelenses assassinaram um grande número de crianças libanesas e uma família inteira enquanto quebravam o jejum. Ninguém no Ocidente se importa. Em Gaza, estão massacrando pessoas todos os dias. Ninguém se importa, quero dizer, na classe dominante, na mídia, na classe Epstein e entre aqueles que trabalham para eles em todo o mundo ocidental. Portanto, eles não se importarão quando Trump bombardear a infraestrutura civil e assassinar iranianos comuns. Mas isso não trará vitória aos Estados Unidos. Tudo isso levará à derrota. E será apenas uma questão de tempo até que Trump seja forçado a declarar uma vitória falsa e recuar. Mas todos saberão que o fracasso é dele. Não tenho certeza, nem mesmo sei se haverá uma guerra. E não sou a favor da guerra, mas é isso que acredito que acontecerá. Haverá destruição, muita destruição no Irã, porque os Estados Unidos, o regime israelense e os regimes ocidentais em geral são todos implacáveis e desumanos. Já vimos isso nos documentos de Epstein, a natureza desse grupo. Mas acho que o dano causado à economia global será muito maior. Quando as fábricas fecharem, quando as empresas fecharem, os prédios ainda poderão estar lá, mas estarão vazios. Então você verá, acredito, pessoas em movimento pelo mundo todo.
people across the world on the move. Places in Latin America, Na América Latina, se houver descontentamento com a imigração, o movimento de pessoas será muito maior do que nunca na África e na Ásia. Mesmo que a Europa e a América do Norte também estejam em modo de crise, esses ainda são os destinos tradicionais. Portanto, há muitas coisas ruins que podem acontecer ao mundo, mas o Irã vai se defender. Não é o Irã que causou essa situação. Não é o Irã que está cometendo genocídio em Gaza. Não é o Irã que está pressionando por guerra. Na verdade, a razão pela qual o Irã está negociando é, em parte, para ver se os Estados Unidos são racionais o suficiente para chegar a um acordo aceitável. Mas ainda mais importante, o que o Irã está fazendo é dizer ao mundo: não somos nós, são eles. Assim, quando a economia global entrar em colapso, todos saberão a quem culpar. Acho que a origem do meu pessimismo, porém, é que com todo esse equipamento militar sendo mobilizado e toda essa demonstração de força, é quase impossível recuar para, como eu disse no começo, encontrar uma saída. Claro, como Trump sugere, tudo isso é para pressionar o Irã a fazer um acordo. Mas como você disse, o Irã está negociando. A grande questão é, que tipo de acordo realmente pode ser feito aqui? Neste ponto, alguns críticos diriam que as negociações parecem uma farsa. Eles estão tão distantes. Nem mesmo o que está na mesa para ser negociado foi acordado ainda. Você vê o mesmo problema nas negociações lá? Eles estão distantes demais, ou você acha que um acordo poderia ser feito se Trump quiser uma vitória para reverter toda essa situação? Quero dizer, pegue o JCPOA, por exemplo. Bem, a questão é que os Estados Unidos não estão muito distantes de seus comentários públicos. Não estão falando sobre o JCPOA. Estão falando sobre os aliados regionais do Irã. Isso está fora de questão. O Irã não vai discutir isso. Estão falando sobre as capacidades militares do Irã. Isso está fora de questão. O Irã não vai discutir isso. Estão falando, pelo menos publicamente, sobre o Irã abrir mão de seu programa nuclear e de seu direito ao enriquecimento. Tudo isso está fora de questão. Mas um sinal da força e da posição do Irã foi o que vimos durante aquele evento na Turquia, quando os Estados Unidos pediam que as negociações fossem realizadas lá, e a Turquia, é claro, sendo uma entidade da OTAN. E então vimos, pela Al Jazeera, uma proposta turco-egípcio-catari que foi bastante repugnante, na qual o Irã deixaria de apoiar seus aliados regionais, incluindo o Hamas, o que mostra que nenhuma dessas três entidades apoia a resistência palestina. Na realidade, eles estão no campo dos Estados Unidos, e a proposta também pedia a redução das capacidades de defesa militar do Irã e de seu programa nuclear. Mas o Irã disse não. O Irã afirmou que só negociaria com os americanos, não em um grupo com vários países, e que só negociaria em Omã. No fim, os americanos foram obrigados a aceitar isso. As conversas indiretas que ocorreram em Omã e depois na Europa, ainda com mediação omanita, mostraram o quão firme o Irã está em sua posição. Mas, por outro lado, também precisamos lembrar que isso é altamente simbólico para o Irã. But then again, we also have to remember that this is highly symbolic for Iran too. Iran is trying to remind everyone. O Irã está tentando lembrar a todos, ao retomar as conversas indiretas em Omã, que isso já aconteceu uma vez. Antes da Guerra de 12 Dias, o Irã e os Estados Unidos tiveram conversas indiretas. Após a primeira rodada, como você deve se lembrar, os Estados Unidos aceitaram o direito do Irã ao enriquecimento. Wyckoff foi à Fox News e admitiu isso. Então, na segunda rodada, eles mudaram as metas. Nas rodadas 3 e 4, os Estados Unidos continuaram mudando as metas. A insistência do lobby sionista, obviamente. No fim, descobriu-se que os Estados Unidos estavam conspirando com o regime israelense o tempo todo, agindo de forma enganosa, e realizaram um ataque. Portanto, as negociações que estão ocorrendo agora são da mesma natureza. Os iranianos não vão ser enganados pelos americanos, e estão dizendo ao mundo que basicamente já passaram por isso antes, e todos nós lembramos o que aconteceu naquela época. Mais uma vez, não posso dizer o que vai acontecer.
O Irã, no entanto, está se preparando para a guerra, e a cada dia se prepara ainda mais. As capacidades do Irã hoje são significativamente maiores do que eram durante a Guerra de 12 Dias. A Guerra de 12 Dias foi muito útil para o Irã descobrir suas fraquezas e aprimorar seus pontos fortes. Desde então, o Irã tem trabalhado intensamente em capacidades de alta tecnologia, defesas aéreas, defesas contra drones e, é claro, no aprimoramento de suas capacidades ofensivas. Mas, novamente, gostaria de enfatizar que a diferença entre a Guerra de 12 Dias e esta guerra está em dois aspectos. O primeiro é que esta será uma guerra regional, será um divisor de águas. O segundo é que, em grande parte, as capacidades do Irã estão direcionadas aos Estados Unidos, não a Israel. Iran's capabilities are directed towards the United States, not towards Israel. The long-range missiles that are directed towards Os mísseis de longo alcance direcionados para a Palestina ocupada e o Mediterrâneo são necessários para atingir alvos distantes. Mas o Irã possui um número muito maior de mísseis e drones de médio e curto alcance que podem atingir qualquer ponto da região do Golfo Pérsico e do Oceano Índico. Esses mísseis são muito mais numerosos e muito mais fáceis de movimentar. Não é preciso aqueles grandes lançadores. O mesmo vale para os drones. E aquelas bases subterrâneas espalhadas participam e sul e central do Irã foram construídas desde que os Estados Unidos invadiram o Iraque e o Afeganistão. Quando o Irã foi declarado parte do eixo do mal, e Bush e depois Obama começaram a dizer que todas as opções estavam sobre a mesa, o poder de fogo do Irã direcionado aos Estados Unidos, seus aliados e seus ativos na região tornou-se muito maior do que aquele usado contra o regime israelense. E é claro, o Irã ainda pode usar aqueles mísseis de longo alcance, que agora são muito mais numerosos, mais precisos e carregam ogivas maiores. É um bom ponto a se fazer sobre essa mudança das metas, porque a tática de negociação de Washington agora é bastante estranha, especialmente considerando que Trump se vendeu como o grande negociador. Você verá algumas semelhanças com as negociações com os russos. Eles se encontraram em Anchorage, fizeram um acordo básico, reconheceram que os russos fizeram algumas concessões dolorosas e então, uma vez que isso estava estabelecido, começaram a mudar as metas. Bem, que tal um pouco mais? E depois de um tempo, a base daquele acordo original praticamente desapareceu. Isso me lembra um pouco, bem, menos um negociador político e mais um negócio imobiliário, sabe? Quando o corretor liga para o comprador ou para o vendedor e diz, você só precisa ceder um pouquinho mais, um pouco nessa direção. E no fim das contas, toda a conversa anterior não significava nada. Bem, considerando que eles são negociadores imobiliários, pode ser uma analogia adequada. Mas eu queria perguntar sobre a suposta decisão da Grã-Bretanha de bloquear o uso de Diego Garcia pelos Estados Unidos por um ataque ao Irã. Novamente, essa é uma peça bastante importante do quebra-cabeça para os americanos, se eles puderem atacar o Irã pelo sul. E eu estava me perguntando, o que você acha disso? Será que isso é simplesmente o resultado das divisões que estão surgindo entre o Reino Unido e os Estados Unidos por causa de outras questões? Ou será que se trata de fato do que os britânicos dizem, que estão preocupados com o direito internacional? É um esforço dos britânicos para se manterem fora dessa situação? Sim, minha reação foi a mesma quando li essa justificativa oficial. Ou será, alternativamente, uma tentativa de enganar o Irã? Algo como, não se preocupe com essa direção, não vamos atacá-los a partir de Diego Garcia. Como você está interpretando isso? Porque é incomum os Estados Unidos não terem o apoio incondicional dos britânicos. Sim, seria incomum. E é por isso que acho que os iranianos basicamente vão encarar isso como uma enganação. Pode ser outra coisa, mas não é assim que os iranianos vão considerar em seu planejamento. Há muitas coisas muito estranhas acontecendo. Se você assistir à entrevista do ministro das Relações Exteriores do Irã em um programa matinal americano, ele disse que na mesa de negociações,
os americanos não estavam exigindo enriquecimento zero. Então, isso pode ser uma de duas coisas. Ou os Estados Unidos estão encenando um espetáculo, tentando pressionar o Irã, mas ainda querem um acordo. Então, na mesa, estão agindo de forma muito diferente do que está acontecendo na região e do que dizem na mídia e em público. Ou isso pode ser novamente uma enganação. E as conversas com os Estados Unidos foram ou são falsas. E assim como antes da Guerra de 12 Dias, estava claro que as negociações eram uma forma de engano. Então acho que, para os iranianos, a aposta mais segura é tratar tudo como engano. Os britânicos sempre foram bons poodles. O governo britânico, é claro. Bons poodles dos Estados Unidos. Não há motivo para pensar que eles agirão de forma diferente desta vez. E se o fizerem, não é algo para o qual os iranianos vão se preparar. Eles vão se preparar para o pior. Assim como na mesa de negociações, se os Estados Unidos se comportarem de maneira razoável, o Irã continuará a negociar. Mas isso não vai mudar os planos do Irã. Ele parte do princípio de que haverá guerra, que Diego Garcia será usada, que os Estados Unidos realizarão ou tentarão realizar um ataque repentino. Pode acontecer esta noite. Pode acontecer amanhã à noite. Pode acontecer na próxima semana. Pode acontecer em 2 semanas. Mas o que está claro é que a janela de oportunidade para os Estados Unidos não é tão longa assim, porque as despesas incorridas pelo regime Trump são enormes, e será muito difícil para eles sustentarem isso por muito tempo. Para o Irã, este é o seu próprio território, então os custos são muito mais limitados, e o Irã pode simplesmente esperar os Estados Unidos se desgastarem. Os iranianos estão esperando pela guerra, mas continuarão a negociar, porque da última vez, mesmo que a mídia ocidental tenha apoiado coletivamente a agressão israelense, e veja bem, acho que depois de Gaza, a mídia ocidental foi completamente desmascarada. Qualquer coisa que digam sobre o Irã, ou sobre o Líbano, ou sobre os palestinos, é tudo bobagem. Acho que as pessoas chegaram a um ponto em que reconhecem isso, exceto talvez os americanos de 60 ou 70 anos, ou os europeus. Mas acho que naquela época era bem claro, era evidente em todo o sul global e também dentro do Irã. O fato de o Irã estar à mesa de negociações enquanto os Estados Unidos optaram por atacar, ajudou muito o Irã. Isso ajudou a aumentar o apoio ao Irã ao redor do mundo e fortaleceu a determinação dos iranianos comuns em casa. Então, mesmo que algumas pessoas digam por que vocês estão negociando, isso é só uma mentira, é só enganação, é bem possível. Mas o Irã não vai ser enganado. O Irã está negociando porque quer que o mundo veja que não é o Irã quem vai agir com agressão. Se houver guerra e o Irã não estiver negociando, é claro, o Irã ainda está conduzindo negociações indiretas. Se houver guerra, então a mídia ocidental dirá, bem, se os iranianos tivessem negociado, isso não teria acontecido. Porque a mídia ocidental, esses jornalistas da grande imprensa, não tem senso de dignidade, honra ou honestidade. Vemos isso nos números sobre os quais escrevem. Manifestantes pacíficos, dezenas de milhares, centenas de milhares mortos. Basicamente, eles estão apenas tentando preparar o terreno para a guerra. Esse é o trabalho deles. De novo, seja o The Guardian, The Independent, MSNBC, Fox News, Breitbart ou Sky News, todos são iguais. Todos são iguais. Um é mais sutil, mais sofisticado, outro é mais bombástico, mas todos são iguais. Então eles vão sair dizendo, bem, isso poderia ter sido evitado se apenas o Irã tivesse conversado. Portanto, o Irã não vai lhes dar essa oportunidade. O Irã vai mostrar ao mundo e aos iranianos comuns que nós tentamos. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, isso prejudica os americanos. Eu gostaria de poder discordar sobre a mídia, mas acho preocupante a forma como isso está sendo noticiado. Porque quando agora estão construindo o argumento para a guerra na mídia, estão basicamente repetindo a mesma coisa. Sabe, dezenas de milhares de civis foram massacrados pelo regime, precisamos fazer algo.
É o mesmo argumento de sempre da intervenção humanitária sendo promovido. Mas a mídia tem um papel aqui, porque apenas hoje o ministro das Relações Exteriores do Irã tuitou que o Irã já havia divulgado uma lista de todas as vítimas durante a insurreição. 3.117 no total, que incluía, é claro, todos os oficiais e funcionários do governo que haviam sido assassinados. Então, se você é jornalista e seu trabalho é informar o público, buscar o que é verdadeiro e de interesse público, o que deveria fazer é examinar essa lista. What you want to go and do then is go through this list, and then if there are names, in these tens of E então, thousands, se houver nomes entre essas dezenas de milhares que não estão nesta lista, tudo bem, tragam-nos à tona. Assim, vocês podem expor se isso não é verdadeiro. Mas se simplesmente ignorarem o que está acontecendo do outro lado, porque temem que isso possa enfraquecer a narrativa usada para vender uma guerra, para justificar a guerra que está por vir, então vocês não são jornalistas, são propagandistas de guerra. E novamente, o fato de que ninguém está respondendo a isso, de que não estão investigando, de que tudo é simplesmente descartado. Ah, é o Irã, tudo o que eles dizem é propaganda, não vale a pena levar a sério. Isso é muito preocupante. Não é bom para a prática jornalística, digamos assim. Só mais uma última pergunta, porém. Just the last question, though. You said that Just one point that I'd like to add here, and that is they do the exact Só um ponto opposite. que eu gostaria de acrescentar aqui, e é que eles fazem exatamente o oposto. Os jornalistas independentes que foram ao Irã para as celebrações de 11 de fevereiro, marcando o 47º aniversário da vitória da Revolução, viram manifestações massivas em apoio à Constituição. 4 milhões de pessoas saíram às ruas apenas em Teherã, e havia dezenas de milhões em todo o país. Eles perceberam que após os distúrbios mortais, ou a tentativa de semigolpe, a insurreição armada de 8 e 9 de janeiro, houve manifestações em massa em todo o Irã contra os manifestantes, com até 3 milhões de pessoas em Teherã. E ainda assim, Musk e o Ocidente diziam que isso era IA. Eles mostraram imagens aéreas de helicóptero da multidão em Teherã, que era enorme. E eles estavam tentando fingir que isso era IA. Então, em 11 de fevereiro, vimos jornalistas independentes indo a Teherã. Eles foram e viram os protestos, e o povo em Teherã saiu em número ainda maior, provavelmente porque viram como Elon Musk e a mídia ocidental estavam tentando minimizar a verdadeira participação. A manifestação em Teherã e em todos os outros lugares foi maior. Mas esses jornalistas independentes, jornalistas ocidentais que voltaram, agora estão sendo atacados e difamados porque foram ao Irã e expuseram que, na verdade, o povo não está com esses terroristas, com o grupo Pahlavi, o grupo terrorista MEK, os separatistas e todas essas pessoas financiadas por agências de inteligência ocidentais. E o povo não acredita nessas alegações falsas de milhares, dezenas de milhares ou centenas de milhares. E sim, se tivessem alguma integridade, diriam, certo, vamos trazer os nomes, compará-los e ver quais outros nomes temos. Mas eles não farão isso, porque não têm tais nomes. E esse não é o objetivo. Mais uma vez, ninguém deve se deixar enganar. Não há diferença entre a BBC, The Guardian, Time, The Times, ou Breitbart e o The New York Times. Todos são a mesma coisa. São controlados pela classe Epstein e existem para fins de propaganda. Essas são as pessoas que vêm cobrindo o genocídio em curso em Gaza, o massacre de palestinos e libaneses. Mais uma vez, ontem israelenses realizaram massacres horríveis em todo o Líbano, matando crianças. Mas isso não interessa à mídia ocidental. Portanto, eles não têm credibilidade. E o Irã reconhece que a melhor maneira de lidar com eles é concentrar-se na maioria global. E as pessoas comuns no Ocidente estão cada vez mais percebendo a realidade. A mídia ocidental, obviamente, não tem mais a influência que tinha há algumas décadas. Ela se deteriorou e entrou em declínio muito rapidamente. Gaza foi um ponto de virada. Assim, o Irã conta com muito apoio em todo o mundo, e muitas pessoas não acreditam na propaganda. Acho que, à medida que as capacidades de propaganda dos Estados e do Ocidente diminuem,
junto com seu poder militar e econômico, as coisas vão piorar para eles e se tornar mais difíceis. E se entrarem em guerra com o Irã, acredito que veremos um colapso muito rápido do Império Ocidental ou dos Estados, muito mais rápido do que esperávamos. Than we were expecting. Yeah, no, I have quite a few problems over here myself. Sim, não. Eu também tenho vários problemas aqui por entrevistar pessoas como você. Sou acusado de ajudar na propaganda do regime do Irã. Então não é. Bem, dá para sentir o desespero quando alguém perde o controle da narrativa. E sim, o que acontece com a liberdade de expressão nessas condições? Mas a última pergunta que eu tinha para você era: você mencionou antes que o Irã está apenas esperando a guerra começar, o que, bem, não parece inevitável, mas parece que está chegando agora. Ao mesmo tempo, também estou vendo todas essas imagens de satélites chinesas mostrando a concentração de equipamentos militares americanos lá. E sabe, quando você mencionou que o Irã está esperando, há alguma discussão ou consideração sobre ataques preventivos? Mais uma vez, quero deixar claro que não estou defendendo nada. Estou apenas muito curioso sobre o pensamento estratégico no Irã. Se isso é, como você disse, uma ameaça existencial, uma guerra pela sobrevivência, há uma quantidade sem precedentes de equipamento militar sendo posicionada ao redor do Irã. As capacidades estão lá, as intenções são claras e há um benefício estratégico em atacar primeiro. Isso está entrando no discurso estratégico no Irã. Pode-se dizer que é melhor ser atacado primeiro, para que o Irã não seja acusado de lançar um ataque não provocado contra os Estados Unidos. Mas, por outro lado, quem ataca primeiro pode ser algo bastante crítico. Estou apenas curioso se isso é uma discussão que está acontecendo no Irã neste momento. This is a key point, actually. Esse é um ponto fundamental, na verdade. O Irã, com base em sua religião, especialmente no islamismo xiita, não iniciará uma guerra. Assim como o Irã nunca produziu armas químicas, quando o Ocidente estava fornecendo armas químicas a Saddam Hussein para usá-las extensivamente contra os iranianos. De acordo com as visões religiosas da liderança iraniana, essas armas não são morais, portanto, eles nunca as produziram. O mesmo ocorreu com as armas nucleares. O Irã poderia ter tido armas nucleares há muitos anos. Ele tem essa capacidade há muito tempo, mas optou por não tê-las. É claro que os iranianos também disseram que se o destino da nação estiver em jogo, então mudariam sua postura nuclear. Mas em todo caso, tudo isso se baseia em sua crença religiosa. O que estamos vendo agora, porém, é uma situação em que os iranianos estão dizendo que não esperarão ser atacados primeiro. Assim que tivermos certeza, confiança de que um ataque está acontecendo, nós atacaremos. E isso, é claro, também cria um enorme perigo, porque os Estados Unidos podem fazer algo estúpido, gerar um mal-entendido e começar uma guerra por causa da própria estupidez. Porque, novamente, não está claro se os Estados Unidos realmente querem uma guerra ainda. Estamos presumindo que sim, mas não sabemos porque os sionistas querem a guerra. Estamos presumindo que isso vai acontecer, mas na verdade não sabemos. Pode ir para qualquer lado. Então, os Estados Unidos podem realizar algum tipo de provocação tola ou enviar um grande número de aviões para o ar, e então os iranianos podem interpretar isso como preparação para um ataque, e então eles atacarão. Portanto, o Irã não vai esperar até que os Estados Unidos realizem sua primeira ofensiva para então responder. Então o Irã não vai iniciar uma guerra, nunca fez isso. Sempre foi, quero dizer, a agressão sempre foi dirigida contra o Irã. Vimos isso quando o Ocidente incentivou Saddam a invadir e depois o ajudou com todo tipo de armas e financiamento, especialmente por parte desses regimes do Golfo Pérsico. Eles também fizeram parte disso. E claro, foram os alemães que forneceram as armas químicas, das quais eu sobrevivi, mas muitos não. Depois houve a Guerra de 12 Dias, o regime de sanções, que é um regime brutal.
Quero dizer, é realmente impressionante, Glenn, é realmente impressionante. Enquanto você e eu estamos conversando, eles estão famintos em Cuba. Mas a mídia ocidental não fala sobre isso. Eles estão deixando crianças passarem fome em Cuba. They are starving kids in Cuba, women and kids, imposing Mulheres e crianças. E a imposição de um cerco. E até isso, Trump fez alusão a isso quando atacou a Suprema Corte. Ele fez alusão ao que está fazendo em países como Cuba, acho que ele se referia especificamente a Cuba. Foram feitas várias admissões nas últimas horas sobre Jolani, sobre sufocar países, sobre todo tipo de coisa. Mas a questão é que, enquanto falamos, a mídia ocidental está focada em desumanizar o Irã e os iranianos, tentando retratá-los como totalmente malignos para preparar o terreno para a guerra, enquanto o governo deles está sufocando o povo de Cuba. 10 milhões de pessoas. E eles nem sequer falam sobre isso. Então é aqui que estamos agora. Este é o mundo em que vivemos. É um mundo onde a classe Epstein se expôs e agora atua às claras. E Trump é o representante mais importante dessa classe. Portanto, realmente no mundo de hoje, trata-se do eixo de resistência contra a classe Epstein. E não tenho dúvida de que a República Islâmica do Irã e o eixo da resistência, cujo pecado é se opor ao genocídio, cujo pecado é serem os únicos estados, as únicas entidades que se opõem ativamente ao genocídio, estão dizendo, não matem crianças palestinas, elas não são Amaleque. Esse é o pecado deles. Mas não tenho dúvida de que eles perseverarão. É agora, para uma classe que tem essa identidade coletiva e legitima todas as ações com base no humanitarismo, é bastante chocante que não se possa nem falar sobre Cuba, que ela nem sequer apareça na mídia. Mas é isso, aqui estamos. Então, bem, obrigado por dedicar seu tempo. E sim, por favor, se cuide. Parece que podem vir dias muito perigosos pela frente. Fazemos o que temos que fazer e eu farei o que tenho que fazer, como todo mundo. Continuarei com você enquanto conseguir encontrar uma conexão com a internet. Não vou me deixar intimidar. Estés gratis